A paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos dando início ao bloco 3 da nossa lição. O bloco 3 nós estaremos abordando sobre o ministério de Elias. Teremos 3 aulas a respeito desse tema, lição 3, 4 e 5. Eu quero aqui problematizar algumas situações. Existe maldição hereditária? E esse meu questionamento está em consonância com o nosso texto áureo que nós estaremos apresentando daqui a pouco. A associação da maquiagem da mulher com Jezabel, você já viu alguém fazendo isso? É um erro gravíssimo. E ainda, Elias foi levado ao céu por uma carruagem de fogo? Já prestaram também atenção nisso? Temos que ter cuidado com uma tal de teologia populista. Participe do nosso estudo. Está aí essas referências bíblicas. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 e 30. 1 Reis, capítulo 17. E também o capítulo 18. Nos acompanhe. O texto áureo é uma admoestação contra a infidelidade. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Eu quero destacar algumas palavras. Destaco a palavra saberás, é conhecer, é ter familiaridade, é estar ciente. Destaco a palavra Deus, que aqui é uma abreviação do nome de Deus. Força, é o Todo-Poderoso. Vejam a abreviação, El Shaddai. É um chefe, um carneiro por sua força, uma pilastra, vejam esses exemplos sobre Deus, por ser forte apoio, um carvalho, que é uma árvore resistente, é uma verga de porta ou janela, e também guardar, vejam como Deus nos guarda, cercar com espinhos, veja essa cerca toda importante para que nenhum mal venha a nos suceder, proteger, cuidar, preservar. E também a palavra misericórdia, piedade, benevolência, é também uma palavra até utilizada para amor. E também veja esse final, conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam. A palavra amam aqui é utilizada para uma questão de afeto. E ainda eu posso ir mais além, é uma palavra também utilizada para relações sexuais. Vejam como é a relação que nós devemos ter com Deus, uma relação íntima. Este é o exemplo a ser apresentado. E é interessante, este versículo é extraído do Decálogo, lá dos 10 mandamentos. Deus não aceita o politeísmo. Embora certas formas de idolatria não sejam materiais, por exemplo, a avareza, a sensualidade, muitos questionam o julgamento nos filhos de pais ofensores. Mas tais julgamentos são temporários, nós vamos estar vendo esse versículo. E aplicam-se as consequências, como, por exemplo, doenças, que naturalmente seguem as más ações. O medo de prejudicar os filhos deveria exercer a coibição salutar na conduta dos pais. E ainda, as perdas que os filhos sofrem por causa da desobediência parental podem levar os pais ao arrependimento. Na pior das hipóteses, irmãos, a pena vai até a 3ª e a 4ª geração, ao passo que a misericórdia é demonstrada até 1000 gerações quando há amor e obediência. É uma bênção condicional. E agora esta referência que eu apresentei. E eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, e não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não tiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, e cumprir os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Então não existe essa maldição hereditária. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do seu pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos e o praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, é um versículo muito conhecido, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então essa ideia aí de quebra de maldição, ela não existe. Isso vem aí é uma das ramificações da teologia da prosperidade.
E nós vemos isso da aula passada. Veja o que aconteceu com Jeroboão. O seu filho ele foi poupado. É verdade, ele morreu, mas foi uma bênção para aquele jovem porque ele não viu as mazelas do seu pai e era uma honra morrer e ser sepultado. Queridos, esse bloco da nossa lição ele é tão riquíssimo que eu quero aqui apresentar essa lição. A CPAD lançou no ano de 2013, no primeiro trimestre, lançou essa revista Elias e Eliseu, um trimestre falando sobre esses dois profetas. E eles dão ênfase à vida de Elias. Então você pode extrair ali muito material para a sua aula nesse terceiro bloco. Agora, em relação à aula passada, nós vamos dar um salto cronológico de mais ou menos 56 anos. Então, da aula passada para a nossa apresentação aqui hoje, quase 60 anos se passaram. E nós vamos ver ali algumas histórias relevantes. Abias, lá no Reino do Sul, e Asa, que eles idealizaram algumas reformas importantes naquele reino de Judá. Nós vamos ver no Reino do Norte alguns reis que se apresentam, Nadab, Baasa, Zinri. Nós vamos ver alguns profetas, o profeta Azarias, está aí a referência no seu capítulo 15 de 2 Crônicas. Houve guerra até entre Israel e Judá, Asa versus Baasa. Veja quantos acontecimentos. Temos ainda o profeta Jeú, o profeta Anani. E eu também quero ter cuidado de ter uma arrumação cronológica, porque quando você pega o texto bíblico, ele vai seguir uma sequência da narrativa dos acontecimentos proféticos e não uma arrumação cronológica. Se nós fôssemos fazer uma arrumação mais apropriada, ficaria desse jeito, instituir adoração a Baal em Samaria. Veja os anos, é importante destacar as datas. No ano de 889 a.C., reconstrução de Jericó, perseguição aos profetas, Josafá começa a governar em parceria com Asa, isso lá no sul. Então vejam, ao mesmo passo que há acontecimentos no Reino do Norte, também há acontecimentos importantes no Reino do Sul. Início do ministério de Elias, vejam, só no ano 883 é que inicia-se o ministério desse profeta, e nós estaremos falando sobre ele. Elias alimentado por corvos, milagre da farinha e do azeite em Nazaré, ressurreição do filho da viúva. Jorão, lá em Judá, casou-se com Atalia, que era de Israel, no ano 880. Obadias prepara um encontro entre Acabe e Elias. Desafio no Monte Carmelo, Deus responde com fogo no ano de 889, e guerra contra os sírios. Então, aconteceu ali uma guerra importante onde Israel, o Reino do Norte, saiu vitorioso. E essa guerra também é uma aula também muito apropriada e muito riquíssima para nós extrairmos muitos valores. No ano de 871 nós temos a fatídica história de Acabe e Nabote. Elias prevê a ruína de Acabe, e ali nós temos o arrependimento de Acabe. Ainda nós temos Josafá une-se a Acabe em sua terceira campanha contra a Síria, no ano 870. Aí nós vemos a morte de Acabe. E por último, morre Jezabel, no ano 857. E é interessante, antes de nós falarmos sobre Acabe, nós temos que ver o início da sua dinastia, que começou com seu pai, Onri, um grande rei ali em questões políticas em Israel. Foi ele que edificou Samaria. Por longo tempo, o nome dado a Israel pelos moabitas, edomitas e sírios foi Casa de Onri, tamanho era a sua importância. O ato estratégico de construir Samaria quase se equipara à importância política ao ato de Davi construir Jerusalém. Vejam a questão arqueológica. As muralhas que os arqueólogos desenterraram são as mais poderosas de todas as fortificações feitas no Oriente. Na antiguidade, a paz que assim obteve levou a cidade de Samaria a se tornar, no decurso de um século apenas, um centro de riqueza, idolatria e também luxúria. O reinado de Acabe ele vai se iniciar com a morte do seu pai, Onri, que iniciou uma dinastia no Reino do Norte de 4 governantes, uma das mais longas deste reino. Acabe foi o 7º rei de Israel e reinou 22 anos. Ele foi considerado o pior rei de Israel. Veja este versículo. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E nós vamos ver o que ele fez. Por causa da atuação dos profetas, a Bíblia nos relata mais detalhadamente sobre o rei Acabe do que qualquer outro rei de Israel.
Então vejo que a importância não é Acabe, mas o desenrolar profético, a atuação de Deus para libertar aquele povo da idolatria. Sua história não se apresenta sempre em ordem cronológica, nós já apresentamos isso, porque depende da ordem da descrição da atividade do profeta. Casou-se com Jezabel. O nome Jezabel, ou Jezebel, é Baal exalta, ou Baal é marido de, ou impuro. E também o nome Acabe, vejam, significado, irmão do pai, ou tio paterno. Mas eu gosto dessa definição, Acabe vem do verbo acabar, o mesmo que termine, conclua, perfaça, mate, destrua, finalize. Ou seja, ele queria acabar com o culto do Senhor, mas Israel era de Deus. Aí se apresenta no cenário o profeta Elias, que quer dizer, o Senhor é Deus. Que o levou, este casamento com Jezabel, que o levou a mais caminhos de desobediência, que por fim levaram a uma seca em Israel. E nós vamos estar vendo o porquê dessa seca. O casamento de Acabe com Jezabel foi por um motivo de aliança. Isso nós já vimos que era comum e isso existe até hoje. Assim ele teve relações políticas e comerciais favoráveis com alguns povos vizinhos, o que trouxe relativa prosperidade. Casando-se com Jezabel, favoreceu relações com os fenícios, Tiro e Sidom, que hoje é o atual Líbano. Além disso, construiu e fortificou muitas cidades, inclusive Jericó. Então, observe que eu dou ênfase para Jericó. Por quê? Jericó era símbolo da maldição de Deus. Veja este versículo. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó em Abirão, seu primogênito, afundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então nós vemos aqui que a idolatria é aplacada ali, é levantada em Israel, mas Deus ainda ele vela pela sua palavra e não faz valer, e não faz ela voltar vazia. Então, observe que a degradação espiritual era tamanha que eles edificaram Jericó, símbolo da maldição de Deus. Então, essas alianças de Acabe trouxe uma ruína moral, espiritual, social, fazendo com que Samaria fosse transformada num centro religioso principal de adoração a Baal e a Será, um casal da fertilidade. No culto, irmãos, envolvia todo tipo de orgias, rituais hediondos. Jezabel instigou Acabe a vender a sua alma para fazer tudo aquilo de que Deus não se agradava. Veja este versículo. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Israel, lembra lá do primeiro rei, já tinha o culto dos bezerros, que eles entendiam que representava a Deus. Então eu não posso servir a Deus da minha maneira, da forma que eu entendo. Eu sirvo a Deus conforme a sua revelação que está na santa palavra do Senhor. Então é um erro aquele bezerro, mas para piorar, eles levantaram agora dois deuses, exportaram ali dois deuses ali dos Sidônios e de Tiro. Então mais até relevância, pois se fazia na capital do estado. Esta rainha perversa promoveu todo tipo de luxúria, excesso de rituais, feitiçarias, paganismo, sincretismo, prostituição e homossexualismo em nome da religião. A Bíblia a chama de prostituta. Promoveu uma matança dos profetas do Senhor, mandou matar Nabote injustamente para satisfazer a inveja e a ganância do marido. Neste caso, ela até usa o nome de Deus em vão, como se cresce nele, solicitando que caluniassem Nabote em nome de Deus. O culto de Jeová foi banido e substituído oficialmente pelo paganismo sem permissão de coexistência. Agora, a associação de Jezabel com ornamentos femininos é uma brincadeira de mau gosto. A má compreensão do texto de 2 Reis 9:30 relata a visita de Jeú e o fato de a rainha se pintar e se adornar para recebê-lo. Irmãos, nós temos que estudar, não vou falar aqui sobre costumes, mas nós temos que prestar atenção à questão histórica, à questão cultural. No Antigo Testamento era muito comum as mulheres se adornarem com artefatos de ouro, prata e cobre, além, é claro, de usarem maquiagem. A Bíblia está repleta de exemplos de mulheres santas que usavam esses artefatos e que se adornavam conforme o costume da época.
E a morte de Jezabel, vejam, 13 anos depois que Acabe morre, depois ali que a sua dinastia é extirpada, só depois ela é a última a morrer. Nisso eu entenda o tamanho da longanimidade de Deus para o ser humano. Agora, entra em cena para combater toda aquela heresia, para combater toda aquela terrível prostituição cultural, a terrível idolatria, entra em cena alguns profetas. Elias, com mais relevância, e também até Micaías. Elias, já apresentei o seu nome, o Senhor é Deus e não Baal. E também Micaías significa quem é semelhante a Jeová. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. E vejo essa segunda parte. Mas onde o pecado abundou, e como o pecado estava abundando naquele território. Mas Israel, mais uma vez, era o Israel de Deus. Deus não abandonou o seu povo. Então o pecado tinha abundado muito. Mas aonde o pecado abundou, vai superabundar a graça do Senhor. Então essas manifestações é para ver o tamanho da misericórdia do eterno Deus em prol do seu povo. Vamos ver que apenas Elias desafiou corajosamente e publicamente a idolatria. A apostasia e a idolatria haviam tomado proporções inimagináveis. E é interessante aqui, irmãos, quando nós vamos falar de Elias, nós vamos ver a sua insignificância perante a sociedade. E é interessante, é assim que Deus usa mesmo. Este Elias parece com Melquisedeque. Omite-se a sua ascendência. Quanto ao seu chamado, quando que Elias foi chamado? Nós não sabemos. O seu passado como era? Também não sabemos, a Bíblia não relata. Provavelmente por ser de família simples e sem importância histórica de Israel, só se diz que era tisbita e também da cidade de Gileade. E até uma dificuldade para entender e saber aonde que era esta cidade. No entanto, é o maior profeta oral da Bíblia e representante até dessa classe. Veja o Monte da Transfiguração. Quem é que se apresenta ali quando Cristo está naquela grura da cruz? Moisés, representando a lei, e Elias, os profetas. E ainda o seu perfil, vestia-se de forma toda especial, de forma simples, e é descrito como muito zeloso e verdadeiro nas palavras e nas atitudes, severo e levemente grosseiro. Bateu até boca com Acabe. Acabe o chamou de perturbador de Israel. E Elias, ele vai retrucar. Irmãos, isso é, vamos dizer assim, no contexto, você retrucar um rei publicamente, Elias, ele não estava preocupado com isso não. Mas quando Acabe o chama de perturbador, ele diz, você que é o perturbador de Israel. Então disse ele, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. E também eu apresento um quadro onde nós podemos ver como Moisés e Elias eles se parecem nos seus ministérios. Ambos tiveram visões e ouviram a voz de Deus no Monte Horebe. Os seus sucessores, Josué e Eliseu, levaram adiante a eficácia do seu legado, dos seus mentores. Ambos os sucessores atravessaram o rio Jordão após a morte dos seus respectivos líderes. E também eles são baseados no ministério de fogo. Vejam isso. Moisés lidou com o fogo de Deus na sarça junto ao Monte Horebe. E novamente quando falou com o povo em Horebe. Elias fez descer fogo do céu no Carmelo e na destruição dos soldados. Ambos tiveram que fugir dos seus opositores. E ainda Moisés alimentado milagrosamente no deserto. E Elias também. Até a despedida deste mundo, Moisés não se sabe onde foi enterrado e Elias não viu a morte. Então vejam como o ministério deles são muito parecidos. A sua oração para que não chovesse foi fruto do seu conhecimento da palavra de Deus. Era um desafio aos deuses da fertilidade. Guardai-vos que o vosso coração não se gane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Então, alguns entendem que Elias tinha uma varinha de condão para não fazer chover. Não, ele entendia a palavra de Deus. Ele era um assíduo estudante da Santa Palavra do Senhor e só fez aquela predição porque confiava na palavra do eterno Deus. E agora vamos começar, depois que ele faz essa predição de não
de cessar essa chuva, agora começam os testes em sua vida. Vejam, alimentado por corvos e alimentado pelo ribeiro, e depois o ribeiro vai secar. Deus manda ele ir para Sarepta. Irmãos, Deus podia mandar ele ir para Jerusalém, onde tinha um rei bom ali reinando, mas ele manda, vejam só, essa cidade era governada pelo pai de Jezabel. Vejam só o que Deus faz com aquele homem, os testes que Deus nos coloca para nós amadurecermos. Uma viúva pobre para cuidar dele. Quando Deus manda ele ir para Sarepta, era para ser cuidado por uma viúva, e uma viúva até mais pobre ou igual a ele. Aqui nós vemos uma tipologia, e nós descobrimos isso lá em Tiago, que ele ficou ali 3 anos e meio, ou seja, a duração do período mais sombrio da grande tribulação. E mais uma desgraça acontece, o filho da viúva morre, e a viúva fica furiosa e coloca a culpa em Elias. E ali nós temos o caso da primeira ressuscitação bíblica. E isso tudo, irmãos, é para que Elias amadureça, para depois, aí sim, mais uma vez encontrar-se com Acabe. E veja esta referência. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E por último, nós temos que ter cuidado com uma teologia populista. Como que ele ascendeu aos céus? Elias foi levado por uma carruagem de fogo? Não. A passagem do arrebatamento de Elias, já que ficou muito popularizada no mundo evangélico, que Elias foi para o céu em uma carruagem de fogo. Mas será mesmo? Veja este versículo. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou. Serviu somente para os separar. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, por isso, esse é o nosso cuidado de fazer uma análise textual correta, uma análise histórica e cultural do texto bíblico. Que você tenha uma ótima aula no próximo domingo. Amém.